noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, essa live que nós fazemos aqui, geralmente de segunda a quarta-feira, desenvolvendo nosso plano de leitura bíblica anual, né? Mais que anual. Boa noite, André, seja muito bem-vinda. Mari Glória, seja bem-vinda também. Deus abençoe a vida de vocês. Júlio, a paz do Senhor. Ana Patrícia, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí, tá? Então nós sempre estamos aqui por volta das 9h30 lendo um capítulo da Bíblia. E hoje nós vamos para o capítulo número 6 aí de Levítico. Já terminamos 2 livros da Bíblia. Desde 1º de janeiro estamos lendo a palavra de Deus, tá? E o nosso intuito é continuar lendo até terminar a Bíblia ou Jesus voltar e nos levar, né? Levar aqueles que já se arrependeram, já se renderam total e completamente ao senhorio de Cristo, já entregaram a sua vida aí para Cristo Jesus, se arrependeram dos seus pecados, tiveram encontro pessoal, nasceram de novo, foram selados pelo Espírito aí, Santo de Deus, né? Tem o selo da redenção aí, até aquele grande dia chegar. Então nós estamos lendo a palavra de Deus, criando aí a oportunidade de as pessoas participarem conosco, meditarem conosco, aprenderem conosco, né? Todos aí aprendendo uns com os outros, para que possamos a cada dia entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossa vida. Você que está passando por aí, toca no coraçãozinho, tá? Toca aí no coraçãozinho, para que a live venha a ser impulsionada, para que outras pessoas venham ter a oportunidade de estar conosco, tá? Toca aí no coraçãozinho, mesmo se você não for ficar, não tem problema, toca o coração. Só de tocar no coração você já está ajudando, já está sendo, de certa forma, um missionário, tá? Porque o Instagram tende a compartilhar a live para mais pessoas, quanto mais pessoas tocam no coração. Então, faz esse favor aí para mim, tá bom? E vamos orar para que Deus venha fazer aí, se fazer presente neste momento em que iremos ler a sua palavra e venha nos estar guiando, nos ensinando por meio do teu Santo Espírito, para que possamos aprender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dele, tá bom? Vamos orar. O irmão Elísio falou que possivelmente hoje não estaria presente porque ele iria assistir uma aula aí do Augusto Nicodemos, então não tem como aí disputar com Augusto Nicodemos, né? Então eu compreendo isso aí. Mas estamos aqui para poder dar o nosso melhor para a glória de Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por esta noite. Pai amado, aqui estamos, ó Deus, viemos lhe agradecer, Deus, por mais este início de semana abençoado na tua presença, pelo cuidado que o Senhor tem tido para com cada um de nós. Obrigado, Deus, pois aqui estamos, pois suas misericórdias nos foram concedidas durante todo esse dia. O Senhor nos protegeu, nos livrou aí de todo mal e nos deu a oportunidade de estarmos aqui agora, neste momento, ao vivo, para podermos ler um pouco mais aí da tua palavra, para que possamos tentar compreender os seus eternos propósitos, possamos retirar as aplicações ali dos contextos do Antigo Testamento e aplicar em nossas vidas nessa nova dispensação. Obrigado, Deus, pela vida de todos aqueles que estão presentes, aqueles que vão entrar, daqueles que vão assistir essa live no decorrer aí do dia de amanhã e dos dias que virão. Que o Senhor venha estar abençoando a vida de cada um, venha estar concretizando o seu projeto e o seu propósito na vida de cada um. E aquele que não tenha tido um encontro pessoal com Cristo, que o Senhor venha tocar e gerar arrependimento para a salvação. Vá assim, Deus, nos abençoando, nos conduzindo, nos levando. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Ô, Juarez, olha quem tá aí, Jesus. Paz, Senhor, varão. Se você não entrasse hoje, não sei não, viu? Eu praticamente instalei o Instagram para você poder entrar na live. Se você não viesse aqui hoje, eu ia achar até estranho, Juarez. Espero que seja tudo bem com você. Deus venha assim abençoar a sua vida, amado. Te dar toda aí sorte aí de graça, tá? De longanimidade, de paciência, para que esperar, né? Deus venha assim cumprir o propósito dele sobre a sua vida, tá? Eu mandei um vídeo para você, eu não sei se você assistiu, tá? Depois você me fala aí se você assistiu o vídeo. Mas eu mandei aí um vídeo para você, tá? Um vídeo que falou muito comigo e creio que se identifica com você também. Por isso que eu mandei para você aí no Zap. Você me fala se você assistiu o vídeo.
Gente, vamos lá para Levítico, capítulo 6. Então você pega a sua Bíbliazinha aí, coloca aí de lado, abre lá em Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 6. Vamos estar lendo Levítico, capítulo 6. Vamos lá? Está escrito assim. A gente está falando aqui, desde o início de Levítico, né? A gente já falou que Levítico é um livro que aponta para a santidade de Deus, tá? E o foco principal aí de Levítico são as instruções que Deus traz para como iria funcionar o tabernáculo que foi erguido no final do livro de Êxodo, tá? Então, nos primeiros 5 capítulos que nós lemos, nós falamos a respeito dos vários tipos de sacrifícios. E no capítulo 6, Deus vem dar mais orientações a respeito desses sacrifícios. Só que agora voltado meio que exclusivamente, orientações exclusivas ali para os sacerdotes ali, para aqueles que iriam ministrar os sacrifícios, tá? Então capítulo 6 é algo mais focado naqueles que Deus separou para exercer o ministério ali no tabernáculo. Ó, a esposa, até a esposa entrou, que Deus abençoe sua vida, esposa. Hoje vai chover, a esposa entrou. Vamos lá, gente. Então vamos ler aí. Temos, se não me engano, umas 4 ou 5 orientações aqui, voltadas especificamente aí para as ofertas, os sacrifícios que seriam desempenhados aí pelos sacerdotes, tá? Então vamos ler para entender aí o que é que Deus tem para nos ensinar, que acontecia naquela época, tá? E ver o que a gente pode trazer para os dias de hoje, na aplicação em nossa própria vida, tá bom? Deixa eu só tirar aqui, eu sempre esqueço de colocar, né? Levítico capítulo 6 é o capítulo que a gente está lendo no dia de hoje. Então abra sua Bíblia lá em Levítico capítulo 6. Está escrito assim, verso 1. Então o Senhor disse a Moisés, verso 2, quando alguém pecar enganando o seu próximo, essa primeira oferta, ela está voltada a um tipo de pecado específico, não está bem relacionada com os sacerdotes, não. É a partir do próximo é que vai ser. Essa aqui é bem específica, né? E é um pecado cometido contra o próximo, e um pecado voluntário, tá? Consciente, não é como a gente tinha visto por engano, por acidente, como a gente tinha visto antes, não. Aqui é um pecado cometido contra o próximo, mas de maneira consciente, onde depois de algum tempo há arrependimento e aí cabe aí perdão, e aí Deus meio que ordena este sacrifício para esses casos específicos. Bora ver que tipo de caso é esse. Verso 2. Quando alguém pecar enganando o seu próximo, também estará cometendo um delito contra Deus. Então se você engana alguém, você comete pecado contra essa pessoa, entre aspas, né? Mas isto é realmente um pecado contra Deus. Sua palavra, se você é um cristão, tem que ser sim ou não, tá? E aí Deus vai deixar bem claro isso aqui. Se esse alguém for desonesto num negócio que envolve depósito como garantia, ou roubar ou praticar extorsão, ou encontrar um objeto e negar que o encontrou, ou mentir depois de jurar dizer a verdade a respeito desse pecado, ou alguma prática semelhante a esta aí, será culpado pelo pecado que cometeu. Devolverá o roubo, ou o valor que extorquiu, ou o depósito feito como garantia, ou o objeto perdido que encontrou, ou qualquer coisa que tenha obtido com juramento falso. Fará restituição pagando a pessoa prejudicada o total, com um acréscimo de 1/5 de valor. No mesmo dia apresentará uma oferta pela sua culpa, tá? Kate, seja bem-vinda, Deus abençoe. Eliana, Otacilene, Braz, Deus abençoe a vida de cada um que vocês estão passando por aí, tá? Então Deus, neste tipo de oferta, neste tipo de sacrifício, o foco aí é o pecado cometido contra o próximo, tá? E aqui existem vários tipos de situações que Deus está colocando, que para poder dar exemplos do que seria este pecado, tá? E Deus fala que se você se arrepender depois de ter jurado, depois de ter cometido perjúrio aí, se você se arrepender de ter enganado, de ter roubado, de ter mentido aí, você pode restituir a pessoa que foi
prejudicada, mas agora vai haver um acréscimo de 1/5. É a mesma situação mais ou menos que Zaqueu falou ali com Jesus, né? Porque ele era cobrador de impostos, existia uma má fama com relação aos cobradores de impostos, que eles cobravam mais do que se devia, então isso acabava sendo um roubo diante dos olhos de Deus, tá? E diante ali da lei, porque a lei mandava se emprestar, mas não com usura, não com juros. Então os cobradores de impostos eram mal vistos, a gente sabe desse contexto aí no Novo Testamento. E aí quando Zaqueu tem um encontro pessoal com Cristo, ele não quer devolver 1/5. Ele fala que vai devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais aquilo que aparentemente ele teria usurpado, né? Essa posição de Zaqueu está ligada justamente a essa linha de raciocínio deste mandamento, dessa lei aqui, deixada por Deus, tá bom? Então, no verso 6 ele fala: como oferta pela culpa para o Senhor, trará o sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo o sacerdote fará expiação pela pessoa diante do Senhor, e ela será perdoada de qualquer desses pecados que tinha cometido. Um carneiro sem defeito, porque este carneiro aponta para o sacrifício perfeito de Cristo. Todo tipo de sacrifício que era feito no templo apontava para o sacrifício perfeito que iria ocorrer em Cristo. E é por isso que João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dando ênfase aí, né, a Jesus, quando Jesus está vindo ali a ser batizado por ele fala sobre o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo, fazendo referência a todos os animais, todos os cordeiros que haviam sido mortos aí durante toda a história do Antigo Testamento, tudo isso apontando ali para o sacrifício perfeito de Cristo. Celia, seja bem-vindo. Guilherme, Vivina, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão passando por aí. Deus abençoe, tá? A partir do verso 8, ele vai dar instruções a respeito de mais detalhes a respeito de como funciona o holocausto. A gente já falou sobre isso no capítulo 1 de Levítico, lá no início, tá? Mas aqui Deus vai dar mais algumas orientações de como deveria acontecer aí, alguns cuidados que deveriam ser tomados por parte aí de Arão e seus filhos. Então vamos ver o que está escrito aqui. Então no verso 8 está escrito assim: então o Senhor disse a Moisés, verso 9: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte, e o fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda. Então aqui, este holocausto era feito pelos próprios sacerdotes, tá? Não era dos holocaustos que vinham do povo de Israel. Esse holocausto específico era feito pelos sacerdotes, tá? Então Deus está falando assim: dê a Arão e a seus filhos as seguintes instruções para os holocaustos. Os holocaustos é para os levitas, tá? É para os sacerdotes, aqueles que ficaram responsáveis por ministrar no templo. Os holocaustos serão deixados sobre o altar até a manhã seguinte. O fogo sobre o altar será mantido aceso a noite toda, tá? Então essa oferta era feita pelo sacerdote. Durante o dia o povo vinha, trazia as suas ofertas de manjares, sacrifício pacífico, holocausto. A gente já falou sobre cada uma delas nas lives passadas, mas durante a noite o fogo não poderia se apagar. Então quem oferecia durante a noite e a madrugada ali eram os próprios sacerdotes, as ofertas de holocausto, para que sempre houvesse algo queimando ali no altar e o fogo do altar não viesse a apagar, tá bom? Verso 10. Pela manhã, depois que o sacerdote de serviço tiver vestido suas roupas oficiais de linho e as roupas de baixo, em outras traduções está as calças, né? Também de linho, limpará as cinzas do holocausto e as colocará ao lado do altar. Então, as roupas sacerdotais, que a gente já estudou no livro de Êxodo, tá? Em algumas lives lá no passado, quem voltar aí vai poder encontrar. As roupas sacerdotais eram usadas somente dentro do templo. Então eles vinham com roupas normais e chegando ali, eles
vestiam as roupas sacerdotais para poder desempenhar todo o ministério que era desempenhado ali dentro do tabernáculo, tá? E você tinha que vestir essas roupas, e debaixo da roupa sacerdotal que a gente já estudou lá no passado, eles usavam uma calça. Essa calça era usada, era como se fosse um bermudão, que ia até mais ou menos no joelho, tá? E estava ali justamente para impedir que as vergonhas ficassem visíveis, porque tinha uma passarela, né? Tinha uma rampa, onde tinha um altar, existia uma rampa, e aí o sacerdote subia um pouquinho para poder jogar ali os restos dos animais para serem queimados e todas as ofertas para serem queimadas, para impedir que as partes íntimas desse sacerdote fossem vistas, já que eles usavam túnicas, que era tipo um vestidos, né, largos. Ele usava um bermudão por debaixo, tá? Que ia até mais ou menos no joelho dele, tá? O que demonstra que Deus tinha um cuidado aí com pudor, com recato, né? Naquela época, servir diante de Deus, né? Apresentar sacrifício diante de Deus, ser um sacerdote diante de Deus, você tinha que ter pudor, tinha que ter recato. Ele não estava só com a túnica por cima dele, mas por debaixo tinha uma bermuda para impedir que as vergonhas, né, que as intimidades ficassem à vista. Hoje em dia tem crente que usa shortinho curto, né, vai pra praia de biquíni, o irmão de sunguinha, com todas as partes, volumes aí à mostra e tudo mais e tal, e ninguém acha problema nisso. É um contrassenso. Será que o Deus de antigamente não é o mesmo Deus de hoje? Ele mudou? Deus mudou? Né? Ou existe algo de errado que precisa ser orientado aí para a igreja que não está sendo orientada hoje a ter recato, pudor, modéstia, a tomar cuidado aí para não ser sensual, não ser promíscuo, não ser indecente, não ser imoral, né? Será que está faltando, né, instrução? Porque Deus dá várias diretrizes e demonstra com essas coisas que ele quer recato, ele quer pudor, ele quer que partes íntimas estejam escondidas e não à mostra, tá? Não à exposição, tá bom? Verso 11. Em seguida removerá as roupas de linho e vestirá suas roupas habituais e levará cinzas para fora do acampamento até um lugar cerimonialmente puro, tá? Então, depois que ele terminou o serviço ali, quando ele for sair do tabernáculo para levar as cinzas do altar, ele teria que sair com uma roupa normal. Ele não poderia estar andando com a roupa cerimonial do lado de fora aí do tabernáculo, tá? É uma coisa que é engraçada, porque somente em Cristo, né, nós somos revestidos aí com vestes resplandecentes, né? E o tabernáculo aponta para Cristo. Aponta para Cristo, né? Fora de Cristo não tem essas roupas resplandecentes, né? Talvez esteja ligado nesse contexto aí, por isso que há essa preocupação em se vestir com as roupas ali e fora dali estar sem as roupas, né? Apontando justamente para esse revestimento que nós temos da graça de Deus, da justificação através de Cristo, das vestes resplandecentes que são dele, que são imputadas em nós pela fé, né? Somente em Cristo, somente no tabernáculo, no santuário, é que estamos revestidos com roupas sacerdotais. Fora de Cristo, estamos com nossos trapos de imundícia, tá? Verso 12. Enquanto isso, o fogo do altar será mantido aceso, nunca deverá se apagar. A cada manhã o sacerdote acrescentará mais lenha ao fogo, arrumará sobre ele o holocausto e queimará nele a gordura das ofertas pacíficas, né? O sacrifício pacífico, né? As ofertas de paz. Verso 13. Lembre-se de que o fogo deverá ser mantido aceso no altar o tempo todo. Novamente ele fala, nunca deverá se apagar, tá? Se a gente contar aqui, por 5 vezes ele alerta que é para o fogo permanecer aceso continuamente. De manhã, de tarde, de noite, pela madrugada, manhã, tarde, noite, pela madrugada, o fogo não pode
apagar. 3 razões possíveis para Deus ordenar que este fogo permaneça queimando continuamente. A primeira é que quem acende o fogo na sua primeira vez, no primeiro sacrifício oferecido ali no tabernáculo, foi o próprio Deus que botou fogo no altar de holocausto, tá? A gente vai ver isso lá em Levítico 9, tá bom? No capítulo 9 a gente vai ver sobre isso. Deus vai derramar o fogo ali, vai consumir o holocausto e vai botar fogo ali no altar pela primeira vez. Então, desde aquele momento, o altar continua pegando fogo, apontando para este fogo original que proveio aí, né, do próprio Deus que incendiou o altar na sua primeira vez. Então, por isso que ele mandava trocar e continuamente ter fogo no altar, para que aquela chama que está queimando, na recordação e na memória, na lembrança daqueles que estão ao redor, aquele fogo ali era do próprio Deus que continuava queimando ali as oferendas, tá? Simboliza também para um perpétuo momento, contexto de adoração diante de Deus, né? A submissão, a busca, a dependência, tá? E a expiação e a reconciliação que há através daqueles sacrifícios que são feitos ali para manter essa intimidade, manter essa unidade, essa comunhão entre o Deus e o seu povo, tá? Então, possivelmente por causa disso, ele manda manter o fogo aceso o tempo todo. Eu acho que já falei com vocês aqui que nas cidades antigas, praticamente cada cidade tinha o seu altar, tinha o seu Deus e tinha o seu fogo sagrado, tá? Que continuamente ficava pegando fogo ali no altar, no local de adoração daquele povo. O Império Romano teve a esperteza, né? O Império Romano. Quando ele invadia uma cidade, quando ele conquistava algum lugar onde havia ali um local de adoração, o Império Romano, ele não destruía o lugar. Ele só sequestrava o ídolo, sequestrava o fogo do ídolo daquele local, daquela nação, daquela cidade que ele conquistava, e levava este fogo sagrado deles para o panteão que ficava em Roma. E era como se ele estivesse levando em cativeiro o Deus daquela nação, o Deus daquele lugar. E aí o povo não se rebelava contra o império, com medo do que eles poderiam fazer com o fogo que era sagrado, tá? Isso aí eu li num livro chamado Cidade Antiga, tá? Que conta como é que funcionava as cidades-estados no período aí bem antigo, né? Nesse período aí do Antigo Testamento, como é que as cidades-estados funcionavam, tá? E aí lá é que eu aprendi a respeito desse contexto do fogo que era sagrado e cada lugar tinha o seu, né? E a ligação disso com o Império Romano e a propagação do Império. E muito, é por isso que tinha aquele lugar onde Paulo depois chega ali e vê, né? Todos aqueles deuses, todos aqueles altares ali erguidos aos vários deuses, vinha desse contexto aí, tá bom? Então vamos lá para o verso 14. Ele vai falar sobre a lei da oferta de manjares, as instruções aí adicionais a respeito de como é que deve ser feita ali a oferta de manjar, a oferta de cereal. Acho que foi o capítulo 2 que a gente leu aqui, tá? Algumas lives passadas aí. Foi sobre a oferta de manjar. Então, no verso 14 está escrito assim: estas são as instruções. Então, um insetozinho aqui. Essas são as instruções para a oferta de cereal, a oferta de manjar. Os filhos de Arão apresentarão essa oferta ao Senhor diante do altar. O sacerdote de serviço pegará da oferta de cereal um punhado de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite, junto com todo o incenso. Essa aqui é aquela oferta pacífica, né? Você lembra, tá? Aquela oferta de manjar que era feita ali como uma manifestação de dependência, de adoração a Deus, tá? Que a gente leu lá no capítulo 2. Você lembra que o azeite tem significado, o incenso tem significado, né? A melhor parte da farinha tem significado. A gente estudou tudo isso no capítulo 2 aí de Levítico. Quem quiser saber mais detalhes, vá assistir a live lá, tá? E queimará essa porção memorial no altar como aroma agradável ao Senhor. Verso 16. Arão
e seus filhos poderão comer o restante da farinha, mas deverão assá-la sem fermento e comê-la no lugar sagrado dentro do próprio pátio aí da tenda do encontro, do tabernáculo, tá, gente? Então, assim, a gente falou sobre isso lá até tem versículos apontando para isso aí, mas esse detalhe de assar a farinha sem fermento, a gente está vendo aqui agora, porque lá no capítulo 2 não fala sobre esse detalhe, está sendo acrescentado aqui. A gente sabia que uma porção ali da oferta, uma porção do sacrifício era de Arão. Deus já deixa lá no capítulo 2 orientações a respeito disso. Mas como eles consumiam esse restante da oferta, não era dito lá. Deus acrescenta agora, neste momento aqui, como é que deveria ser a forma deles cozinharem e prepararem esse alimento que eles tiravam aí das ofertas que eram oferecidas ali diante do Senhor. A gente já falou sobre isso. Que os levitas, eles tinham Deus como herança, não receberam terra para cultivar, nem animais para criar ali tudo. Então, o alimento deles, o sustento deles, vinha daquilo que era ofertado e sacrificado no templo, tá? Eles tinham uma parte que Deus ordenava separar para eles, para o consumo aí da tribo de Levi. Amém? Carol, seja bem-vinda. Ô, Elísio, voltou, Elísio, o que aconteceu? Não teve a live lá não? Me fala aí, Kessia, seja bem-vinda. Thomas, Cris, Deus abençoe a vida de cada um. Eles falando aqui: oi pessoal, estava em outro estudo com o pastor Augusto Nicodemos, porém no mesmo assunto, né? Mais ou menos, né? Porque ele fez um resumo do Antigo Testamento, cara. O Antigo Testamento são 39 livros. Não é o mesmo assunto assim não, lá é muito mais ampla a coisa. Mas pelo jeito o resumo foi resumo mesmo, né? Daianinha, seja bem-vinda, sumida, desaparecida, virou manchete. Como é que tá essa barriga aí, Daianinha? Como é que tá aí a gravidez? Espero que esteja tudo bem, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? Mas voltando aqui, voltando pra cá, tá? Então eles tinham que comer dentro do local do templo, tá? Eles não poderiam sair e comer fora ali, porque eram coisas consagradas, né? Consagrada a Deus. Ó, Carol, sumida. Shalom, Deus abençoe, amém, amada. André tá por aí também, André tá por aí. Verso 17. Lembre-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Essa farinha, você não pode fazer o pão normal, que eles fazem um pão normal com fermento. Fermento aponta para o quê? Fermento aponta para o pecado. A gente já falou sobre isso. Então, tudo isso era feito sem fermento, justamente para demonstrar aí um arrependimento, né? Uma renúncia, uma busca por santidade, por santificação, por você não voltar a praticar o pecado. Então, o que você está levando não tem fermento, porque você está removendo aquela situação, ou vai tentar remover, né? Mudar aquilo que você errou para tentar não cometer o mesmo pecado. Então o fermento aponta para o pecado e Deus manda você oferecer o sacrifício ali, a oferta de manjar ali, de cereal, sem fermento, para simbolizar justamente essa santificação, tá? Amém? Isso, André. O fermento aponta para o pecado. Lembre-se de que essa oferta nunca deverá ser preparada com fermento. Eu a dei aos sacerdotes. Ele reforça aqui que ele deu essa oferta para os sacerdotes, né? Essa parte, essa porção para elas, como porção de ofertas especiais apresentadas a mim. É santíssima, como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa, onde eles também tinham participação, podia tirar parte da carne, né, para consumo ali dos levitas. Verso 18. Todos os homens descendentes de Arão poderão comer das ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É seu direito permanente de geração em geração. Qualquer pessoa ou objeto que tocar nessas ofertas se tornará santo, tá? Procedimentos para a oferta de consagração, tá? Agora a gente vai falar aqui, a partir do verso 19, vai se voltar aí para o momento de consagração, principalmente aí do sumo sacerdote, tá? O foco vai estar no sumo sacerdote aí. Então, no verso 19 está escrito: então o Senhor disse a Moisés, verso 20, no dia em que Arão e seus filhos forem ungidos, apresentarão ao Senhor oferta padrão de cereal
de 2 litros de farinha da melhor qualidade. É aquela oferta de manjar que era feita lá. Só que agora quem está fazendo são os sacerdotes por eles, e não recebendo do povo que vinha fazer a oferta de manjar. São os próprios sacerdotes fazendo a oferta de manjar por eles, tá? Diante de Deus. Então ele fala: metade tem que ser feita pela manhã e metade da porção tem que ser feita à tarde. Misture-a cuidadosamente com azeite e cozinha numa assadeira. Corte em fatias a oferta de cereal e apresente-a com um aroma agradável ao Senhor. Verso 22. A cada geração, o sacerdote ungido que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Então, sempre que houvesse troca, iria se manter essa oferta de manjar, tá? Alguns teólogos afirmam que ela era feita diariamente. Diariamente essa oferta era feita. Quando havia substituição, quem assume o lugar de sumo sacerdote continua ofertando diariamente essa oferta. E ela era dividida, parte dela ela fazia pela manhã e a outra metade dela se fazia à tarde, como está falando aqui. Isso era algo diário. Aqui dá a impressão que é algo que se faz só quando troca o sumo sacerdote. Mas alguns teólogos apontam que não, que era algo que era feito continuamente, todos os dias, pelo sumo sacerdote, tá? E a oferta de cereal, a oferta de manjar, é uma oferta que demonstra dependência, né? Comunhão com Deus, que é algo que o sumo sacerdote deveria realmente ter, porque era ele que representava ali cerimonialmente todo Israel diante de Deus. Então ele tinha que estar em constante comunhão com Deus. Então faz sentido pensar que era diário, tá? A cada geração sacerdote, verso 22, a cada geração sacerdote ungido que suceder a Arão preparará essa mesma oferta. Ela pertence ao Senhor e será totalmente queimada. Essa é uma lei permanente. Então, se você percebe, o povo trazia a oferta de cereal e um punhado era queimado e o restante todo era dado para os sacerdotes, para os levitas, né? Mas aqui não. Essa oferta aqui era total e completamente queimada. Você não tinha como tirar uma porçãozinha e queimar e ficar com o restante. Por quê? Porque quem estava ofertando era o próprio sumo sacerdote, tá? Ele estava ofertando. Não era uma pessoa que estava entregando para ele ofertar diante de Deus por ela. Era ele mesmo que estava. Então como é que ele iria participar da oferta que ele está dando para o Senhor? Então Deus manda ele consumir, colocar toda a oferta ali e ser totalmente e completamente ali queimada. Ela não teria restos para ser colhido e se alimentar depois, não. Seria totalmente queimada diante de Deus. Verso 23 ele fala: todas as ofertas de cereal do sacerdote serão totalmente queimadas. Aí ele repete de novo aí a informação: nenhuma parte poderá ser consumida como alimento, tá bom? As ofertas feitas pelo povo de manjar, de alimento, separavam a parte para o sacerdote. Agora a oferta de manjar do próprio sacerdote não poderia ter nada separado. Tinha que ser total e completamente queimado diante de Deus ali no altar. Amém? Boa noite, Jaque. Tá sumida, hein, Jaque? Desapareceu. Esté, Adriano, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fui lá ver o vídeo, excelente, obrigado. Amém, Larissa. Não tinha assistido não, né? Tá falando do sumo sacerdote que sucedeu a Arão? Não, aqui tá falando de Arão, que Arão ainda é sumo sacerdote aqui, né? Nesse momento aqui onde está passando a lei para Moisés e Moisés está orientando ali no livro de Levítico, Arão tá vivo, tá? Mas mostrava como Arão deveria fazer e os que sucederem Arão deveriam continuar fazendo, viu, Elísio? Sebastião, seja bem-vindo, Deus abençoe. Cleia, Igor, Deus abençoe a vida de cada um de vocês estão passando por aí, tá? Então vou voltar para cá agora. Verso 24, ele já vai falar sobre as instruções adicionais a respeito da oferta pelo pecado, tá? Já são mais específicas a esse tipo de oferta agora. Que a gente já falou, só que aqui ele vai acrescentar coisas a mais. Então vamos lá. Verso 24. O Senhor também disse a Moisés: dê a Arão e seus filhos as seguintes instruções a respeito da oferta de pecado. Aquela oferta pelos pecados cometidos. A gente viu
Que existe a oferta pela culpa, né? Que é aquele pecado que foi feito por acidente. A pessoa cometeu sem saber que era pecado. E a oferta pelo pecado realmente cometido, né? Que sabe que é pecado ali, se arrepende depois e aí vai lá e oferece, tá bom? A gente viu esses dois tipos aí de oferta nas lives passadas. Verso 25. O animal apresentado como oferta pelo pecado é oferta santíssima e será morto diante do Senhor, onde são mortos os animais para os holocaustos. No mesmo lugar onde oferece o holocausto, vai oferecer a oferta pelo pecado. Verso 26. O sacerdote que apresentar o sacrifício como oferta pelo pecado comerá sua porção no lugar sagrado dentro do pátio da tenda da congregação. Então lá não tinha essa instrução. Quando a gente estudou, acho que foi no capítulo 4, se eu não me engano, a respeito da oferta pelo pecado, acho que foi o capítulo 4 ou capítulo 5, um dos dois. Lá não tinha essa instrução de onde ele comeria. Só tinha a instrução de que parte do que está ali no sacrifício era do sacerdote. Assim como havia parte do alimento do cereal, havia parte da carne, né? Mas a gente não sabia onde ele comia. E aqui ele fala, ele vai comer num lugar sagrado dentro do pátio da tenda de encontro, tá? Algumas pessoas colocam isso aqui como lugar santo, seria teoricamente dentro do lugar santo, tá? Dentro ali do tabernáculo, tá? Lugar sagrado aqui aponta para o lugar santo, tá bom? Verso 27. Qualquer pessoa ou objeto que tocar a carne do sacrifício se tornará santo. Se o sangue do sacrifício respingar na roupa de alguém, a peça manchada será lavada num lugar sagrado, que também é o lugar santo. Então, eles vestiam aquela veste sacerdotal, e se porventura a roupa fosse suja, né? Sujada, com o sangue ali do animal, eles tinham que lavar essa roupa, e você não poderia levar a roupa para fora do tabernáculo, da tenda da congregação, ali da tenda de encontro. Você não poderia levar para sua tenda para lavar lá, você tinha que lavar lá dentro, tá? Secar lá dentro e usar lá dentro. A roupa sacerdotal não poderia sair de dentro da tenda da congregação, tá? O que aponta e mostra para a mesma coisa que há em Cristo. Nós temos nossas vestes resplandecentes concedidas por Cristo quando estamos em Cristo. Se estamos fora de Cristo, o que nós usamos são nossos trapos de imundícia, né? As nossas melhores obras são como trapos de imundícia, é o que Isaías fala, tá? Aponta para isso aí. E por que de lavar lá dentro? Porque o sangue aponta para o sangue de Cristo. Esse sangue desses animais sacrificados aponta para o sangue derramado por Cristo na cruz, tá? Verso 28. Se for usado uma panela de barro para cozinhar a carne do sacrifício, terá de ser quebrada. Então você vai comer dentro do espaço do tabernáculo aquele alimento que foi sacrificado, aquele animal que foi morto em prol dos pecados ali dentro do tabernáculo, você vai comer dentro do tabernáculo. Se você fizer essa comida, né, numa panela de barro, depois de terminar de cozinhar e comer, você tem que quebrar a panela, tá? Você não pode usar ela de novo, você só usa ela uma única vez para poder fazer a comida e depois você a quebra. Se for usada uma panela de bronze, terá de ser esfregada e bem enxaguada com água. Então, se for de barro, você quebra. Se for de bronze, você pode reutilizar. Por que essa diferença? Porque barro tem que quebrar e bronze e de bronze pode reaproveitar e usar de novo, tá? O que alguns teólogos falam aí a respeito é porque na de barro há muita reentrância, né? E aí você coloca a carne, na carne tem sangue, e aí você cozinha o alimento ali, e aí não tem como você limpar a panela de barro com perfeição, tá bom? Além de possível infecção, doenças que podem vir ali, da multiplicação de bactérias por causa do resto que fica preso no barro ali, tá? Tem que se pensar que se fica bactérias, fica restos presos nas reentrâncias do barro ali, você vai contaminar qualquer outro alimento que você coloca lá. E Deus gosta das coisas santas, puras, perfeitas. Então por isso que ele mandava quebrar o vaso de barro. Já o vaso feito de bronze, ele era metal. Não ficava nada grudado nele. Tinha como você limpar bonitinho e ele ficar limpo.
não tem reentrância nele, né? O material é outro. Então, eles apontam para essa possibilidade porque Deus não dá uma explicação do porquê que a panela de barro tem que ser quebrada enquanto que a outra pode ser reaproveitada. Não dá. E a explicação mais lógica seria uma preocupação com a saúde e uma preocupação por não contaminar aí o alimento, que é um alimento consagrado a Deus, né? Uma forma de purificação, de demonstrar santidade aí, tá bom? Verso 29, qualquer homem da família dos sacerdotes poderá comer dessa oferta, é a oferta santíssima, tá vendo? Ela é a oferta santíssima. Verso 30, mas a oferta pelo pecado não poderá ser comida se o sangue for levado à tenda do encontro como oferta para expiação no lugar santo. Neste caso, será totalmente queimada no fogo. Então, se aquela oferta que chegasse fosse daquela que você teria que entrar dentro do lugar santo e aspergir 7 vezes o sangue ali no véu, colocar o sangue na ponta ali do altar de incenso, lembra que a gente falou sobre isso? Se fosse desse tipo de oferta que teria que entrar dentro do lugar santo para oferecer diante ali de Deus, no véu ali interno, na cortina interna, então eles não poderiam reaproveitar o alimento, não poderiam se alimentar daquela carne. Toda a carne deveria ser queimada, assim como a farinha lá, né? A oferta de cereal era totalmente queimada. No caso de oferecer o sangue lá dentro, essa oferta que oferecia o sangue lá dentro, essa não poderia ser consumida pelos sacerdotes. Deveria ser total e completamente queimada, porque essa específica aí aponta realmente para perdão de pecado. Aponta quase que completamente para aquilo que Cristo realmente fez ali na cruz por nós. Aponta para o sacrifício realmente total e pleno de Cristo aí. Então ela tinha uma reverência maior a respeito disso, porque apontava aí para aquilo que Cristo fez por nós ali na cruz. Amém, gente? Glórias a Deus. Terminamos aí o verso 30, terminamos o capítulo 6, e amanhã nós vamos ler aqui o capítulo 7 de Levítico. Então, por favor, já, né, separa um tempinho aí amanhã para vocês estarem aí lendo aí o capítulo 7 de Levítico e estando aqui conosco, tá? Estando aqui conosco para todos lermos juntos a palavra do Senhor, gente. Gente, é o quê? 40, 50 minutos da sua vida, tá? 40, 50 minutos da sua vida. É pouco tempo demais. É 1 hora estourando. E o que é isso? O que é isso diante do que Cristo fez por nós, tá? Então, faz um esforço aí para estar com a gente aí amanhã, tá bom? Às 21h30, para lermos aí o capítulo 7 de Levítico, tá bom? Amanhã é a última live da semana. Depois nós voltamos somente aí na segunda-feira, tá? Então, vem estar conosco. André colocou aqui, oração pelo meu esposo e minha filha, para Jesus salvá-los. Amém, Andréia. Podem colocar aí, gente, seus pedidos de oração, por favor, tá? Paula, seja bem-vinda, paz do Senhor. Fábio, Maria, Deus abençoe a vida que cada um de vocês estão passando por aí, tá? Juarez colocou, boa noite a todos, amados, durmam com Deus. Tem algum pedido de oração, Juarez? Para que a gente possa estar orando? Coloca aí. Elísio, tá por aí ainda? É o de sempre, né? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, porque hoje eu nem bebi água. Elise colocou, orar por minha família. Amém. Juarez é da nossa igreja, viu, Andréia? É da nossa igreja. Esse final de semana ele teve aqui, nos ajudou a cortar a lenha aqui na fazenda. Veio aqui, cortou lenha aqui comigo, quer dizer, ele cortou lenha comigo, ele cortou lenha sozinho. Eu tava fazendo outras coisas, mas deu uma ajudinha aqui, filou a boia no almoço, filou a boia no jantar, foi bom, né, Jarice? Foi bem, conversamos bastante, falamos bastante de Deus, foi um período proveitoso. Que Deus venha abençoar a sua vida. Amém. Então vamos orar então. Não tem mais pedidos. Vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais um dia.
Pai amado, aqui estamos, vemos lhe agradecer, Senhor, por mais essa noite, por mais essa live, por mais essa reflexão, por mais esse estudo, Senhor. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco, pela providência, pela provisão, por tudo, ó Deus. Obrigado. Eu tenho que lhe agradecer, Senhor, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor que o Senhor manifesta para conosco. Venho humildemente aqui apresentar os pedidos que foram feitos. O Senhor sabe das necessidades dos seus servos, o que eles têm vivido, o que eles têm passado. Que o Senhor venha estar assim, os abençoando, Pai, os fortalecendo, para que possam perseverar, andando de maneira a não murmurar, não reclamar, Senhor, a não dar mau testemunho, Pai, mas que o Senhor venha os fortalecer e venha usar esses momentos de dificuldade para poder justamente criar um contraste com a intimidade, a comunhão, com a luz do Teu Santo Espírito que habita na vida de cada um deles. Que esses momentos de dificuldade sirvam para evidenciar cada vez mais a intimidade com Cristo, a realidade da verdade que existe em Cristo, a dependência, a confiança, a fé que há em Cristo. Use, Senhor, que todas as coisas venham cooperar para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Seu projeto e o Seu propósito, Pai. Vá se capacitando, vai aí tomando em Tuas mãos a vida de Andréia, o seu ministério, a sua família, Priscila, as filhas, o marido. O Senhor sabe o contexto de tudo que tem passado, tem vivido. Então que o Senhor venha entrar em providências nas necessidades e venha dar resposta aos pedidos de oração, Senhor, da Tua serva. Venha trazer existência, Senhor, aquilo que ela tem buscado. Creio que ela tem focado muito naquilo que é espiritual e somente o Senhor pode fazer, Deus. Então que o Senhor complete a boa obra que o Senhor começou na vida de cada um daqueles que ela tem apresentado. Senhor, eu quero lhe apresentar a vida de Elísio, que intercede pela família, intercede por ele também, Senhor. O Senhor sabe o contexto da vida do Teu servo. O Senhor venha entrar em providência e trazer existência aí, Senhor. Aquilo que ele precisa, a cirurgia, as próteses, para que ele possa voltar a estar conosco em comunhão presencial ali, Senhor. Fisicamente ali na igreja, adorando, cantando, pregando, evangelizando, como ele sempre fez, ó Pai. Abençoa Teu servo, o aperfeiçoe nesse momento que ele está aí aguardando e descansando em Sua soberania. Da mesma forma, apresenta a vida de Juarez, tem passado por uma situação também difícil, Senhor, um deserto que o Senhor tem permitido sobre a vida do Teu servo. Que o Senhor venha enchê-lo aí, Senhor, de sabedoria. Venha lhe aperfeiçoar na fé. Que ele possa perseverar crendo, Deus. Confiando, ó Pai, que o Senhor ainda vai realizar um milagre e irá ocorrer aí a restauração da sua família. Ele está crendo nisso, está confiando nisso, está buscando isso, ó Deus. Então que o Senhor venha estar assim, entrando em providência. Enquanto isso, o Senhor venha aperfeiçoá-lo naquilo que ele necessita ser aperfeiçoado, para que a cada dia ele possa se tornar um melhor cristão e futuramente possa voltar a desempenhar as funções aí dentro da família. Abençoa Teu servo, Senhor. Fortalece ele nessa caminhada, né? Supra em suas necessidades, ó Deus. Que ele venha apenas olhar para a cruz, olhar para Cristo, desviar a atenção aí dos mares revoltosos, que ele não venha afundar como Pedro, mas venha andar sobre as águas. Que o Senhor venha assim fortalecer Teu servo aí, que ele venha amadurecer e ter uma comunhão, uma intimidade cada vez mais profunda e plena contigo. Quero apresentar minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, os projetos que o Senhor tem em nossas vidas, ó Deus. O Senhor venha estar entrando em providência, o nosso ministério, este perfil, os vários vídeos, esses momentos de live, de leitura. Que o Senhor venha estar agregando e trazendo as pessoas aí que o Senhor quer que estejam caminhando conosco, ó Pai, andando aí mais próximo conosco, e venha estar me capacitando a ser um instrumento útil em Tuas mãos para abençoar a vida destes que o Senhor tem trazido aqui. Obrigado, Pai, pela confiança, obrigado pelo privilégio de ser um instrumento em Tuas mãos. Quero lhe apresentar aqui a vida do meu sogro, da minha sogra, dos meus pais que estão ali em Montes Claros, ó Deus, o ministério, a igreja, o pastor. Esta semana terá a convenção dos pastores aqui. Que o Senhor venha entrar em providência em
toda a programação, em tudo que será necessário para ser levantado, para prover, para sustentar ali esses pastores que virão aí em comitiva, e que tudo flua de maneira mais espiritual possível, tudo para louvor e glória do teu santo nome. Então vá assim, abençoando, entrando em providência em tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por essa noite, obrigado por essa live. Nos dê uma noite tranquila, que possamos dormir bem e que amanhã o Senhor venha nos usar e continuar nos abençoando e nos usando para louvor e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que oramos e todos dizem amém. Amém, gente? Já que está por aí, seja bem-vindo. Acho que é a primeira vez que você aparece por aqui. Deus abençoe sua vida. Brenda, Deus abençoe. Macedo, eu não vi já aqui o seu pedido, mas Deus sabe. Olha para o irmão Jamerson, querendo que o irmão fique com o calo nas mãos. Ué, o homem veio para cá para filar boia. Eu vou dar uma para trabalhar, ué. Para pagar o PF, pelo menos o prato feito dele, ué. Mas que obrigação? Ore para que Deus continue restaurando meu coração. Amém, Juarez. A gente orou, amado. Realmente é bom filar a boia na casa dos irmãos. Eu tô falando com vocês aí. Juarez é desse jeito. Fábio, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Elis falou amém. Deus abençoe a todos. Nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, gente. Olha, Brenda, Deus abençoe sua vida. Amanhã, às 9h30, tá? Levítico capítulo 7. Leiam Levítico capítulo 7, terceiro livro da Bíblia, e estejam aqui amanhã às 9h30 e nós estaremos meditando e refletindo aí na palavra de Deus mais uma noite, tá? Muito obrigado pela presença de todos. Nos vemos aqui, então, amanhã às 9h30. Separe esse horário aí, deixa guardado. É só segunda, terça e quarta. São só 3 dias na semana, tá? Então, coloca aí no seu coração e nesse momento aí pra gente estar além da palavra de Deus juntos e aprendendo juntos. Um grande abraço a todos, tendo boa noite, durmam com Deus e nos vemos aqui amanhã, viu? Fui! A paz do Senhor a todos.